Bom dia, gente. Como que vocês estão hoje? Bem, não é? Muito bem. Ah, entendi. Não aparece você direito. Mas ali você tampou o rosto também, olha só. Não é? Tinha que colocar assim, ó, o celular mais para baixo. Mas ficou bacana, gostei da foto. Muito bacana. Isso aí, gente. Vamos lá. Então, hoje eu vou explicar para vocês o conteúdo do capítulo da página, melhor. Deixa eu ver qual página que é. Achei que meu livro estava aberto, gente. Perdão. Ê, Malu. Está na página 30. Temos apenas orações subordinadas adjetivas. São duas coisas que eu preciso explicar para vocês. Muito fácil, bem fácil para explicar para vocês esse conteúdo hoje. Ok? Só um minutinho, eu vou compartilhar com vocês ali a página. Enquanto isso, eu acredito que os colegas vão entrando depois. Meu Deus do céu, tem um bocado de gente aqui esperando. Deixa eu desligar o bate-papo. Ok. Gente, olha só, eu deixei vocês falando hoje, né? Só um minutinho. Isso, vamos lá. Compartilhando a tela ali com vocês, o livro. Página 30. Aqui nós temos na página 29, mas são apenas exercícios, então a explicação ela está aqui na página 30. Orações subordinadas adjetivas. Ok? Para quem chegou depois, deixa eu só dar uma verificada aqui. Isso. Página 30, gente, nós temos ali oração subordinada adjetiva. As subordinadas adjetivas podem expressar diferentes ideias no período e, por isso, recebem diferentes classificações. Elas podem ser orações, elas são classificadas em restritiva e explicativa. As orações subordinadas adjetivas restritivas, elas restringem ou particularizam o sentido do termo antecedente. Tem a função de adjunto adnominal, que eu tenho certeza que vocês lembram que é adjunto adnominal, e não é separada por vírgula do termo a que se refere. Adjunto adnominal, principalmente ali, como estamos vendo as adjetivas, principalmente os adjetivos, que é o quê, gente? A característica ou qualidade, né? Ou locução adjetiva, que é um conjunto de palavras. Então, aqui nós temos a restritiva, ela vai restringir, ela vai particularizar esse termo. Só lembrando aqui que elas são ligadas à oração principal, à oração subordinada, através de um pronome relativo. Lembram que no capítulo anterior nós estudamos os pronomes relativos? Na aula passada eu expliquei para vocês os pronomes relativos: que, quem, qual, onde, cujo, certo? A qual. E as variações de alguns ali.
Então, aqui, nós vamos ver essa primeira. A restritiva, então, ela vai restringir esse termo. Observem aqui na oração, o desperdício de alimentos que ocorre em feiras e supermercados. A oração não terminou, observem reticências ali. Por isso que você imagina aqui que esteja incompleta a oração, correto? Mas se você observar a oração principal, hoje eu tô com a garganta bastante irritada, tá, gente? Me perdoem ali, desde ontem, e hoje estou um pouquinho pior, mas não estou gripada, só estou com a garganta irritada, ok? A gente fica desesperado esses dias, qualquer gripe que nós temos ali, imaginamos que estamos com Covid, não é? Mas graças a Deus, não é isso, não. Então, aqui o desperdício de alimentos é a oração principal. Eu não estou conseguindo abrir o bate-papo ali, tá, gente? Eu não sei porque tem momentos em que ele não abre para mim. Eu não entendo por quê. O desperdício de alimentos, oração principal, que ocorre em feiras e supermercados, é a oração subordinada adjetiva. Ela está, o pronome relativo aqui, ele refere-se a um termo que vem antes, que é o quê? Os alimentos, né? O desperdício de alimentos ali. Então, se você observar aqui, essa segunda oração, ela não está explicando o desperdício ali de alimentos. Ela apenas está restringindo, ela não vai explicar, quando não se explica, então ela restringe o significado, ou particulariza, né? No caso aqui, restringindo o significado, que ocorre em feiras e supermercados. Aqui fala também que ela não é separada por vírgula do termo a que se refere. Observe que aqui não temos vírgula, então nós temos aqui uma oração subordinada adjetiva restritiva. Você vai separar a oração principal, a oração subordinada sempre vai iniciar com um pronome relativo, não é apenas esse pronome aqui que aparece, o que, mas podem aparecer todos que vocês têm ali no capítulo anterior a esse que eu estou explicando, correto? Tivemos a introdução ali dos pronomes relativos, agora sim, então, a oração adjetiva, que é iniciada por pronome relativo. Então, aqui diz que ela não é separada por vírgula, ela não vai explicar o termo anterior. Já é um item ali para vocês lembrarem na hora de classificar, correto? Agora, observem aqui a subordinada adjetiva explicativa. Explica, esclarece um termo, destacando uma característica acessória geral. Por isso, disse que ela é semelhante ao aposto explicativo. O que é o aposto? Aposto é um termo da oração que ele sempre vem entre vírgulas e vai explicar um termo anterior da oração, um termo que veio antes. Se nós colocarmos assim, Carlos Drummond de Andrade, grande escritor brasileiro, certo? Grande escritor brasileiro. Está explicando quem? Quem é o Carlos Drummond de Andrade? Isso é o aposto. Então, aqui, a explicativa, ela tem a função de aposto, de explicar um termo que veio antes, certo? Aparecendo, em geral, entre vírgulas e podendo ser eliminada sem prejuízo à oração principal. Essa daqui nós não conseguimos eliminar, tirar aqui a oração principal, a oração subordinada, porque se nós tirarmos ela, que ocorre em feiras de supermercados, vamos ficar apenas com o desperdício de alimentos. Agora, observem aqui a explicativa. O problema da fome, que é comum em países de desenvolvimento, precisa ser enfrentado. Observem que a oração subordinada ela veio separada por vírgulas. Se nós tirarmos ela daqui, se tirarmos essa oração, ela vai ficar assim: o problema da fome precisa ser enfrentado. Houve alguma alteração no significado dessa oração? Não, não houve alteração. Ela apenas está explicando, né, ali o problema da fome. Então, o pronome relativo que aqui iniciando a oração, que refere-se ao problema da fome.
E se eu tirar aqui esse termo, que é comum em países em desenvolvimento, não vai sofrer alteração no significado da oração, correto? Então, ele está explicando o que é esse problema da fome. Então, o que é o problema da fome? É comum em países em desenvolvimento, correto? Ela vai vir separada por vírgula, ela pode vir separada por dois pontos também, de vez em quando, e por travessão, no lugar da vírgula, nós podemos colocar um travessão ali. E se for semelhante a um aposto explicativo, vai vir um exemplo, o nome de uma cidade, né? E depois qual fala o substantivo cidade, e aí fala depois qual é a cidade. No caso ali, ela vai estar esclarecendo esse termo ali da oração, certo? A cidade de Campo Grande, então nós podemos colocar ali como uma explicação, um aposto explicativo. Mas aqui no caso, ela precisa, para ser oração, ela precisa vir com verbo. Concordam? Certo, gente? Então, aqui temos o verbo é. Então, para ter um período composto, nós precisamos de ter pelo menos 2 verbos, correto? Porque nós contamos as orações através da quantidade de verbos que aparecem numa oração. Ok? Eu vou explicar para vocês, eu vou mostrar aqui para vocês uma outra parte, essa daqui. Aliás, orações adjetivas. Exerce a função sintática de um adjetivo. Aqui ela está um pouquinho mais completa, né? Porque eu coloquei aqui quais são os pronomes relativos. Que, quem, qual, né? Aqui é o qual, vou colocar. O qual, quanto, onde e cujo. As quais exercem a função de adjunto adnominal do termo antecedente. Aqui temos: admiro alunos estudiosos. Admiro alunos que estudam. Então, essa oração adjetiva, ela pode ser transformada em adjetivo. Tem um exercício lá no livro que dá para você fazer dessa forma aqui. Você tem a oração adjetiva e você vai transformar essa oração adjetiva em adjetivo, correto? A classificação delas: as orações subordinadas são explicativas ou restritivas. Separadas por vírgula, as orações explicativas, separadas por vírgulas. As orações subordinadas explicativas, como o próprio nome já indica, explicam melhor ou esclarecem o termo a qual se refere. O exame final, que estava muito difícil, deixou todos apreensivos. Se nós tirarmos aqui a oração adjetiva, vai ficar: o exame final deixou todos apreensivos, correto? Aqui, a oração principal, o exame final deixou todos apreensivos. A oração subordinada adjetiva, que estava muito difícil, ok? Então, ali, como veio separada por vírgula, está explicando o que é o exame final. João, que é o mais calmo da turma, surpreendeu a todos. Aqui nós temos a oração principal: João surpreendeu a todos, porque tiramos aqui a oração que está separada por vírgula, que é explicativa. Quem é o João? João, que é o mais calmo da turma, está explicando quem é o João ali, correto, gente? Então, ela é explicativa. Agora, já as orações restritivas, elas restringem ou delimitam o significado do seu antecedente e não são separadas por vírgulas. As pessoas que são racistas merecem ser punidas. As pessoas merecem ser punidas é a oração principal. Que são racistas é a oração restritiva, correto? Aqui eu tenho outro exemplo: as pessoas que não praticam esporte costumam ser mais doentes. As pessoas costumam ser mais doentes. Oração principal: que não praticam esporte é a oração restritiva. Observem aqui as orações explicativas, todas elas estão entre vírgulas, e as restritivas não estão entre vírgulas. Então, você vai observar isso daqui na hora que você estiver fazendo as atividades,
Se ela vem, principalmente se ela vem separada por vírgula, é explicativa. Se ela não vem, é restritiva. É muito difícil esse conteúdo, gente. De jeito nenhum, não é? Muito fácil isso daqui. Então, nesse capítulo é apenas isso dali. Como nós já começamos a estudar os pronomes relativos, então ali continuamos com o pronome relativo agora nas orações adjetivas. Correto? Eu vou voltar ali ao livro. Tem um exercício. Deixa eu só ver qual é o exercício. Assim, ali na parte do recapitulando, lá na página 32. Deixa eu ir lá para a página 32, só um minutinho. Deixa eu verificar aqui no meu. É isso mesmo. Lá na página 32, o recapitulando. Aqui. Aqui tem a explicação, né? Resumida do que é as orações adjetivas. E vamos fazer esse exercício, aquele que eu havia falado para vocês, que nós podemos transformar orações subordinadas adjetivas em adjetivos. Reescreva as orações a seguir, substituindo as orações subordinadas adjetivas destacadas por um adjetivo ou locução adjetiva de significado equivalente, fazendo, claro, ali alterações se for necessário. Tá difícil hoje, gente, tô tossindo. O aluno que não tem disciplina atrapalhou a aula. Observem aqui, não temos vírgulas, é restritiva. E transformando essa oração adjetiva em adjetivo, então ali, o aluno que não tem disciplina, quem não tem disciplina é uma pessoa indisciplinada. Então, nós vamos transformar a oração adjetiva em um adjetivo apenas. O aluno indisciplinado atrapalhou a aula. Correto? Agora, olhem aqui outro exemplo. Formou-se uma longa fila de pessoas que não têm emprego. As pessoas que não têm emprego são as pessoas desempregadas. Correto? Então, aqui nós temos, reescrevendo a oração, formou-se uma longa fila de pessoas desempregadas. Agora aqui a letra C, o biólogo pesquisa animais que se desenvolvem e vivem na água. Aqueles animais que se desenvolvem e vivem na água são os animais aquáticos, correto? Então, ali o biólogo pesquisa animais aquáticos. Agora aqui a letra D, os alunos que praticam esportes terão horas adicionais para treino. Os alunos, aqueles que praticam esportes, então são os alunos esportistas, ok? Os alunos esportistas terão horas adicionais para treino. Correto? Viu como é fácil fazer essa parte aqui, transformar a oração adjetiva em adjetivo? Ok? Agora vamos ali para o exercício 2. Transforme as orações a seguir em períodos compostos. Atente ao uso adequado dos pronomes relativos indicados entre parênteses, considerando ali a primeira oração como sendo a oração principal. Então, se nós colocarmos ali, deixa eu só arrumar aqui um pouquinho isso. A primeira oração, os livros são escritos por estrangeiros. A segunda oração, os livros são vendidos a preços baixos. Nós temos que colocar aqui o pronome relativo que. Então, como ficará a oração colocando ali o relativo que? Os livros que são vendidos a preços baixos são escritos por estrangeiros. Ou os livros que são escritos por estrangeiros são vendidos a preços baixos, correto? Nós temos que acrescentar o relativo que, eu falei a oração ao contrário no início, né? Os livros que são escritos por estrangeiros são vendidos a preços baixos, correto? Agora aqui na letra B nós vamos acrescentar o pronome o, qual ou a qual. O garoto pôs o livro na mochila.
A mochila estava sob a carteira. Então, ali nós vamos colocar: o garoto pôs o livro na mochila, que é a mochila que estava na carteira, não é? Então, aqui nós vamos utilizar a qual. Porque se utilizarmos o qual, o livro que vai estar sob a carteira. Correto? O garoto pôs o livro na mochila, a qual estava sob a carteira. Lembra que quando nós explicamos os pronomes relativos, o qual, eles servem para nós eliminarmos ambiguidade dentro de um texto. Se eu colocar aqui, o garoto pôs o livro na mochila que estava sob a carteira, nós não sabemos se é o livro ou a mochila que estava sob a carteira. Então, por isso, utilizamos o relativo o qual ou a qual, correto? Então, ali, o garoto pôs o livro na mochila, a qual, ou seja, a mochila estava, né? A qual estava sob a carteira. Na letra C, meu sobrinho se chama Levi. Dei o presente a meu sobrinho. Meu sobrinho, lembra que no pronome relativo quem, geralmente, porque ele se refere a pessoas, nós temos que utilizar ali uma. Geralmente ele vem precedido de preposição. Então, aqui no caso, né, meu sobrinho a quem dei o presente se chama Levi, ok? Então, meu sobrinho a quem dei o presente se chama Levi. E na letra D, o garoto pertence à mesma turma que eu. Olha ali o pronome relativo cujo, cujo ou cuja. Lembra que o pronome relativo cujo ele vai indicar posse de alguém, certo? Então, aqui a bicicleta do garoto tem 18 marchas. Nós precisamos dizer que essa bicicleta pertence ao garoto, ok? Então, para reescrevermos ali a oração, nós vamos colocar o garoto cuja bicicleta tem 18 marchas pertence à mesma turma que eu. Precisamos colocar que a bicicleta pertence ao garoto, correto? Então, a bicicleta. Não, desculpa, o garoto cuja bicicleta tem 18 marchas pertence à mesma turma que eu. Correto? Vocês estão entendendo ali, gente? É fácil, né? Precisamos de um exercício. Aqui, nesse outro exercício, nós vamos ver ali. Temos as orações coordenadas, temos a subordinada adjetiva que nós estudamos, subordinada substantiva e subordinada adverbial. Vocês já estudaram elas, correto? Aqui nós vamos verificar nessas 5 orações apenas aquela que contém uma oração adjetiva, uma subordinada adjetiva. As outras, elas podem ser substantivas ou elas podem ser adverbiais, correto? Aí eu tenho aqui a primeira. Ele falou que compraria a casa. Ele falou, quem fala, fala alguma coisa. Verbo transitivo direto, então aqui a segunda oração, ela é subordinada, substantiva. Não é adjetiva. Não fale alto, que ela pode ouvir. Não fale alto, que ela pode ouvir. Uma subordinada adverbial, não é? Vamos embora, que o dia está amanhecendo. Aqui também temos uma adverbial. Em time que ganha, não se mexe. Olha aqui, em time que ganha. Que pronome relativo? Está referindo-se ao time, o pronome relativo. Observem que todas elas iniciam por quê, né? Por que não? Pela palavrinha que. Só que esse que aqui, ele é um pronome relativo, certo? Então, ali as outras são conjunções integrantes. Então, aqui que ganha é uma oração adjetiva, é a única que é adjetiva. E a última que parece que a prova não está difícil. Também aqui não temos uma oração adjetiva, temos uma subordinada substantiva ali. Então, a única que é adjetiva aqui é a letra D, correto? Eu ainda tenho um tempinho aqui.
Exercício número 4. De acordo com as características que demarcam as orações subordinadas adjetivas, analise as diferenças de sentido existentes nos períodos a seguir e classifique as orações subordinadas. Mariana será homenageada na festa de formatura da neta que mora em Brasília. Olha só a outra. Mariana será homenageada na festa de formatura da neta que mora em Brasília. Vocês veem diferença aqui nessas orações? Quando eu digo assim, a primeira, que todas elas, a oração a subordinada adjetiva é aqui, que mora em Brasília, que mora em Brasília. A oração é igual, a única diferença que nós temos aqui é a vírgula que muda o significado da oração. Se eu observar essa primeira oração, ela aqui está dizendo que a Mariana será homenageada na festa de formatura da neta que mora em Brasília, ou seja, ela tem mais de uma neta. Se ela tem mais de uma neta, a que vai homenageá-la é a neta que mora em Brasília, correto? Então, ao não se utilizar a vírgula aqui, o que nós entendemos aqui é que a Mariana ela possui mais de uma neta, correto? Agora observe aqui ao colocar a vírgula. Mariana será homenageada na festa de formatura da neta que mora em Brasília. Ou seja, entendemos que ela tem apenas uma neta e essa neta que mora em Brasília, correto? Da neta, ou seja, apenas essa neta aqui, certo? Então aqui indica que ela tem mais de uma neta e aqui indica que ela tem apenas uma neta. Aqui temos a explicação. O primeiro período leva o leitor a inferir que Mariana, o sujeito da oração principal, possui mais de uma neta e apenas uma delas mora em Brasília. Assim, a oração subordinada se classifica como adjetiva restritiva. Já o segundo período expressa que Mariana possui apenas uma neta e que essa neta mora em Brasília, por realçar uma característica de um termo já definido. A oração subordinada é classificada como adjetiva explicativa. Ok? Entenderam ali, gente? Apenas ao colocar uma vírgula, né, muda completamente o significado da oração. Agora, aqui assim, nós vamos classificar essas orações em restritiva ou explicativa. E vamos também circular, ok? Primeira oração, referia-se à mensagem que vem dos astros. Observem aqui, eu não tenho nenhuma vírgula, ela está restringindo o termo mensagem, não está explicando o que é esse termo aqui, então nós temos uma subordinada adjetiva restritiva. Grifem ali a oração que vem dos astros e classifique ela como, né, não há necessidade de você escrever oração subordinada adjetiva. Apenas coloca OSA, né, restritiva. Se vocês quiserem escrever também, fiquem à vontade, tá, gente? Aqui na letra B, ficou atento aos aviões que aterrissavam no primeiro horário da manhã. Também não aparece entre vírgulas, indica que ele não está explicando o termo aviões, então ela é também uma restritiva, ok? Está restringindo o termo aviões, não explica o que é. Na letra C, pode-se saber por que você não concorda com aquilo que foi dito? Observe o pronome relativo aqui, que refere-se ao outro pronome demonstrativo, aquilo. E ele não está explicando esse pronome. Então, ela também é uma adjetiva restritiva. Ok? Letra D, é lá a sede do Parque Nacional Aparados da Serra, que abriga os maiores cânions do país. Aqui nós temos uma vírgula e ao colocarmos essa vírgula, esse termo aqui está explicando o Parque Nacional Aparados da Serra. Então, o que é esse Parque Nacional Aparados da Serra? Que abriga os maiores cânions do país. Então, aqui nós temos uma explicativa. Na letra E, não tem como não ficar impressionado com as paisagens do parque, que ostenta inúmeras cachoeiras. Observem aqui que essa oração está explicando paisagens, né? Qual que é desculpa, o parque, né? Parque, qual é o parque? Que ostenta inúmeras cachoeiras. Então, aqui temos uma explicativa também, correto? Agora aqui nós vamos... Acho que dá tempo ainda de corrigir, dá tempo sim.
Além da função do pronome relativo, a palavra que pode funcionar como conjunção integrante, introduzindo as orações subordinadas substantivas. Leia os períodos a seguir e sublinhe a oração subordinada em cada um e classifique conforme o código. 1 para substantiva, 2 para adjetiva. Observe que essa primeira. Eles fazem reportagens sobre projetos de paz mundial que emocionam a todos. Pronome relativo que aqui está referindo-se à paz mundial, mas não está explicando o que é essa paz mundial, correto? Está restringindo o termo, então aqui nós temos uma restritiva, então ela é adjetiva, ok? Número 2. Soube que você está desenvolvendo uma pesquisa sobre melhoria da qualidade de vida. Observe que a oração principal aqui temos apenas um verbo, soube. Quem sabe, sabe alguma coisa. Soube o quê? Subordinada substantiva. Número 1. O filho que tem respeito pelos pais constrói uma vida de amor. Que tem respeito pelos pais não está aparecendo entre vírgulas, é uma restritiva, está referindo o que refere-se ao filho, termo anterior, e aqui a oração principal, o filho constrói uma vida de amor. Então aqui nós temos uma restritiva, número 2, adjetiva restritiva, correto? A letra D, ela trabalhou durante a noite toda nos cartazes que seriam usados na caminhada solidária. Aqui também o pronome relativo que refere-se ao substantivo cartazes e não explica esse termo. Então, nós temos uma restritiva aqui, número 2. Estou esperando que o grupo musical se apresente durante o evento beneficente. Aqui nessa oração principal, estou esperando. Quem está esperando por alguma coisa, certo? Então, temos uma subordinada substantiva aqui, número 1. Certo, gente? Eu acredito que vocês tenham isso. O recapitulando termina ali. E se vocês não conseguiram copiar todo o conteúdo ali, eu disponibilizo o gabarito para vocês depois, tá? E se eu não disponibilizar, se eu demorar um pouquinho, vocês me cobram ali, porque às vezes a cabeça da gente fica muito cheia, muita coisa para fazer. Ok, só um minutinho. Deixa eu ativar aqui o microfone. Isso.